De onde eu vim? Eu nasci nas Repúblicas Independentes de Sairé, no dia 5 de novembro de 1945. Mas primeiro eu vou dizer de quem é que eu sou filho, que eu não sou filho de chocadeira. Minha mãe chama-se Anísia Maria e meu pai Manuel José. Ambos sempre foram muito pobres, mas eram dois lutadores para vencerem na vida com a família. Eu tenho mais 2 irmãos, éramos 5, morreram 2, ainda crianças, e criamos 3. Então, eu, uma irmã e um irmão. Eles hoje vivem no Cabo e lutando pela sobrevivência, lutando pela vida. Fala um pouquinho da sua infância. A minha infância foi muito boa. Eu sempre tive uma infância muito festiva, vamos dizer. Eu gostava de brincar muito com colegas. A gente era assistido pelo padre daquela época, em Sairé. Ele formava já grupos, e a gente pertencia a grupos, e aqueles grupos se fazia muitas festas, muitas brincadeiras, e se participava muito da vida já da igreja naquele tempo, e na escola que era na frente da minha casa. A escola era uma experiência nova do governo naquela época, das famosas escolas típicas rurais. E era uma escola muito boa, e que a gente era bem alfabetizado, a gente aprendia mesmo. E com 7 anos eu quebrei um braço na escola. A gente brincando, o menino deu um empurrão, eu caí numa quina de uma calçada, quebrei um braço, mas aquilo fez parte do contexto da infância. Eu, com 8 anos, eu já era acólito. Era acólito, ajudava a missa, e com 10 anos eu já começava a rezar o terço com o povo na igreja. À noite eu ia para a igreja. Eu usava um capote verde que minha mãe tinha, porque Sairé é muito frio. Sairé faz frio no inverno, no verão, em todo o tempo. Lá é muito frio. E até a turma me apelidou de o Capa Verde. O Capa Verde vem hoje rezar o texto com a gente, aí todo mundo dizia assim, ele está aí já. E então a minha vida religiosa começou justamente nesses movimentos. Eu tenho uma tia, era uma tia catequista, foi a minha primeira catequista, foi quem me ensinou os primeiros caminhos da religião, e ela me incentivou muito a minha vocação religiosa, não sacerdotal, porque de início eu não fui para o seminário para ser padre, mas eu fui para o seminário para ser religioso marista. E com 12 anos eu entrei no seminário. Entrei no seminário, fui para Missão Velha, no estado do Ceará, perto do Juazeiro do Padre Cícero. Fiquei em Missão Velha e lá eu fiz a admissão, que corresponde mais ou menos à 5ª série hoje, mas era um vestibular que a gente fazia para entrar no ginásio. Eu fiz a admissão lá em Missão Velha e vim para Recife. Fiquei lá em Dois Irmãos, no seminário marista, fiz o ginásio, depois fui para Campina Grande fazer o segundo estágio da vida marista. Fui fazer o postulantado, passei 1 ano, e 1 ano depois eu fiz o noviciado, e terminando o noviciado, em 64, eu fiz os primeiros votos religiosos. E foi que veio a revolução, veio aquela confusão toda no Brasil,
mas também foi quando começou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Quer dizer, eu tive duas formações, vamos dizer, antes do concílio e a formação depois do concílio. Então, na minha vida religiosa, eu sempre fui incentivado para o crescimento na vida religiosa. E depois de toda essa missão, como Monsenhor Miguel chegou em Bonito? Eu fiz o meu curso de teologia, de filosofia, fiz como marista, né? Mas sempre com a ideia de ser padre. Já não marista, para mim, era pouco, eu achava pouco. E os superiores sempre me aconselharam, se eu quisesse sair, estava aberta as portas da congregação. E como foi em 73, eu me apresentei ao bispo de Caruaru, que era Dom Augusto Carvalho. Ele me recebeu na diocese e no dia 2 de fevereiro de 73 eu me mudei para Sairé. Vim de Recife para Sairé e já assumi praticamente a paróquia de Sairé como futuro diácono. Fiquei lá e no dia 24 de março, no dia 19 de março, aliás, eu recebi a tonsura e o subdiaconato. A tonsura era aquela, o bispo cortava um pouquinho de cabelo da gente e depois o barbeiro fazia a tonsura. Eu ainda fui tonsurado por alguns meses. No dia 24 de março, eu ordenei diácono. Me ordenei diácono. No dia 9 de junho, eu me ordenei padre em Sairé e fiquei em Sairé durante 14 anos. Aí quando o senhor chegou